dias de diversão, comunhão e de estudo da palavra. E eu penso que aqueles dias, 3 dias, vão ficar na memória de muitos aqui. Inclusive o André tem a memória maior do que a nossa, né? Que ele está lá atrás com um gesso. Se machucou lá, mas mesmo assim você tem como uma bênção, não, André? Aqueles momentos lá. Que bom, foi muito bom mesmo. Alguém aqui lembra o tema do retiro? É o de baixo, Alberto? Tá aí, ó. Esse era nosso tema do retiro. Acertando contas. Nossas atitudes mostram de que lado nós estamos. Esse foi um tema maravilhoso, do qual nós vivemos 3 dias lá, de estudo, comunhão, como já disse, e de diversão. Foi muita música, muita gente dançando, não é? Revelaram-se vários talentos aqui na igreja. Tem a família dos que só canta e a família dos que só dançam. É muito interessante isso. E tem um repórter aqui na congregação maravilhoso. Um dia ele pode mudar de profissão, está estudando para uma área diferente, mas pode ser um bom repórter, tá certo? Foi muito, mas muito bom mesmo, tá bom? E por ser tão bom, tão maravilhoso, é que eu gostaria de, nessa manhã, continuar a falar sobre esse tema, para que, não só lá, mas nós, todos aqui como igreja, possamos entender que vai haver um dia onde todos nós vamos estar acertando contas com Deus. Por isso eu convido você, meu irmão, meu amigo, a abrir a tua palavra em Malaquias. Malaquias é fácil de localizar, porque é o último livro do Velho Testamento. Se você sabe qual é o primeiro do Novo, ele é anterior a ele. Tá certo? Malaquias, capítulo 3. Se tem alguém do seu lado que está sem Bíblia, compartilhe. E se alguém tem dificuldade de achar a passagem, por favor, ajude. Malaquias, capítulo 3, versículo 13. Malaquias 3, 13. O texto diz: Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim pergunta, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideremos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam mal como escapam, e lesos os que desafiam a Deus. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro com memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Nesse ponto aqui de Malaquias, depois você pode ler o contexto do livro como um todo. Há um acerto de contas. Malaquias, o nome Malaquias significa mensageiro do Senhor. Deus escolhera Malaquias como profeta, para que ele respondesse às indagações do povo de Israel. Quando você lê esse livro, você vai perceber que tem muitas perguntas no livro. É exatamente o povo questionando Deus, o povo se posicionando com Deus. E aí Malaquias é levantado por Deus para responder esses questionamentos que o povo estava fazendo em relação a Deus. Acerto de contas. Todos nós um dia passaremos. Em qualquer área de nossas vidas, às vezes, nós estamos diante de acertos de contas. E na área espiritual não é diferente. Não é. Nós vamos acertar contas. Qual conceito você daria de 0 a 10 para a sua vida espiritual?
qual conceito você daria para a sua vida espiritual? De 0 a 10. Seja honesto com você mesmo. Eu me fiz essa pergunta essa semana. Fiquei me questionando sobre isso. Sobre alguém que está à frente do trabalho. Alguém que ministra na vida de outras pessoas. Que conceito eu daria na minha vida de 0 a 10? Na minha vida espiritual. Que conceito eu daria? Eu não estou jogando essa pergunta para vocês. Durante essa semana, eu me fiz essa pergunta muitas vezes. Que conceito eu me daria? E lá no fundo, irmãos, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu não gostei do conceito que eu mesmo dei. Muitas vezes, o nosso conceito de vida espiritual está um pouco distante daquilo que Deus quer para nossas vidas. Por isso, precisamos estar nos avaliando, perguntando, nos questionando, não questionar Deus, mas questionar a nós mesmos, como nós estamos diante de Deus. E isso vale tanto para os que são mais antigos na fé, assim como eu e o Roberto e tantos outros aqui, como por mais novos na fé. Valem para todos nós nos avaliarmos, nos questionarmos que conceito nós daríamos na nossa vida espiritual. No Novo Testamento, nós encontramos vários textos de pessoas que são levadas à presença de outras para ter um acerto de contas. E tem um texto que nós temos falado muito aqui nessa congregação, lá na aula de finanças, a parábola dos talentos. Lembra? E lá existe um acerto de contas. Os servos são levados na presença do seu Senhor para acertar contas. Irmãos, um fato que ninguém pode mudar. Um dia, todos nós estaremos na presença de Deus para acertarmos conta com Ele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz isso. E Deus vai nos julgar pelos nossos atos aqui vividos. Isso é um fato. Ninguém pode mudar esse fato. Vai existir um acerto de contas. E aqui no texto nós percebemos que existia um acerto de contas entre Deus e o povo de Israel. Eles estavam acertando contas com Deus. E através de prestar atenção nesse acerto de contas, nessa manhã, é que eu quero que usemos esse acerto de contas para refletirmos e vermos aonde nós estamos em relação a Deus. Podemos e devemos observar as nossas vidas em relação a Deus e refletir sobre isso. Que tipo de pessoas somos? Que atitudes temos tomadas? Aqui, eu não quero ficar dando pano de fundo histórico do livro, depois você pode ler e pesquisar. Mas o povo, antes de Malaquias, havia voltado do cativeiro babilônico, lembram? Passaram 70 anos lá, cativos, porque foram desobedientes a Deus. Voltaram do cativeiro para Jerusalém, e o primeiro grupo que voltou, reconstrói o templo. E aí nós podemos ver isso lá em Neemias. Porque Neemias vai para Jerusalém para construir novamente os muros. E aí, aqui, o povo estava vivendo uma época de paz. O templo estava lá, os muros, o povo voltar aos seus ritos religiosos, às suas tradições religiosas, mas começou a acontecer algo que já tinha acontecido lá atrás. O povo começou a esfriar espiritualmente. Estava deixando de lado o seu primeiro amor. E aí Malaquias é levantado para combater esse esfriamento espiritual que está acontecendo aqui com o povo de Israel. E nós podemos ver que existe dois tipos de pessoas aqui, nesse texto que nós lemos. E no contexto geral de Malaquias, existe dois tipos de pessoas. Um grupo era aqueles que praticavam os seus ritos religiosos, falavam de Deus, mas não tinham relacionamento com Deus. E o outro grupo era o grupo daqueles que temiam e honravam
a Deus. Dois grupos distintos de pessoas. Olhando para esses dois grupos de pessoas, percebemos que não existe campo neutro. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. Não existe campo neutro. Ou você faz parte do grupo daqueles que falam de Deus, seguem ritos religiosos, mas não têm intimidade com Deus, ou você faz parte daqueles que temem e honram a Deus. As nossas atitudes mostram de que lado nós estamos. Não tem campo neutro. A minha atitude, a tua atitude, mostra que lado você está, que grupo de pessoas você pertence. Não podemos viver em cima do muro. Não, nós temos que descer do muro e servir a Deus, porque senão nós seremos levados para longe de Deus. O que temos feito de nossas vidas? O que você tem feito de sua vida? O que tem ocupado o seu tempo? O que tem ocupado o nosso tempo? O que temos feito de nossas vidas no dia a dia? Não podemos viver entre dois mundos. Um pouco na igreja e um pouco lá fora. Não, não podemos. Precisamos decidir de que lado nós estamos. E as nossas atitudes vão mostrar de que lado nós estamos. Por isso, nós precisamos definir de que lado nós estamos. Eu gostaria de falar um pouco dos dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, como eu já falei, eram os ritualistas, aqueles que falavam de Deus, mas não tinham um relacionamento íntimo com Deus. E vejam no texto, eles fazem perguntas a Deus. Eles questionam Deus. O que ganho em viver a teu lado? Será que vale a pena abdicar da minha vida para viver do teu lado? Viver do lado de Deus? Essa era a pergunta que eles estavam fazendo. E é interessante quando você lê o texto e observa, eles estavam falando entre si, uns com os outros, não era com Deus. Quantas vezes, meus amados irmãos, queridos visitantes, nós não falamos um com os outros no Facebook, MSN, Twitter e tantos outros meios de comunicação, celular. Falamos uns com os outros de nós mesmos, de nossas vidas, de que a vida é nossa e nós temos o direito de viver como quisermos. Quantas vezes não falamos isso uns para os outros? Eu tenho direito. Eu trabalho o ano todo, tenho direito a férias. Eu tenho direito isso, eu tenho direito aquilo. A geração do direito. Quantas vezes não estamos fazendo isso? Seria muito mais honesto da nossa parte falarmos para Deus. É muito mais honesto dizer direto para Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele escuta e vê tudo. Ele escutava e via o que o povo estava fazendo. Pai, mãe, marido, esposa, namorado, namorada, professor, professora, não são oniscientes e onipresentes, mas Deus é. Deus tem câmeras e microfone em todos os lugares. O mundo não é a casa do BBB, mas Deus vê e escuta tudo. Deus sabe tudo. Por isso é muito melhor e mais honesto falar para Ele do que falar para as outras pessoas. O Salomão, ele diz em Provérbios 15:3, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, observando atentamente os bons e os maus. Deus observa tudo. Eu vou dizer uma frase aqui que você depois pode me procurar, se você quer questionar. É melhor, irmãos, ser um ateu convicto do que um cristão disfarçado. Eu vou repetir a frase. É melhor ser um ateu convicto do que um cristão disfarçado. De que alguém que está dizendo que vive uma vida onde não vive. É muito melhor. É perca de tempo. Sabe por quê? Porque um dia nós vamos acertar contas. E as nossas atitudes mostram que lado nós estamos. Precisamos nos definir. É isso. Essa definição nós precisamos ter. Malaquias aqui está falando para o povo. Tudo bem.
Vocês cumprem os rituais religiosos de vocês, eu estou vendo isso. Mas o coração de vocês está distante de Deus. Aí o povo mesmo chega para Deus e diz: Senhor, nós oramos tanto. Senhor, nós jejuamos tanto. Senhor, nós choramos tanto e o Senhor não nos responde. Aí Deus diz: eu conheço e sou testemunha das tuas atitudes. Quer resposta melhor que essa? Essa resposta satisfaz a pergunta? Deus é testemunha. O coração daquelas pessoas estava distante de Deus. Não adianta louvar a Deus, orar a Deus, expor uma espiritualidade para as outras pessoas, quando o coração está distante de Deus. Quando o nosso relacionamento com Deus está quebrado. Quando a nossa vida é uma vida que as nossas atitudes mostram de que lado nós estamos. Não adianta. Não adianta de forma nenhuma. Precisamos, em primeiro lugar, nos purificar. E depois, adorar a Deus de coração. É isso que Deus espera. Muitos vivem o cristianismo como se não valesse a pena servir a Deus e o próximo. Muitos vivem. Não vale a pena. Não vale a pena. Para que vale a pena? Para que passar a semana anterior ao retiro trabalhando tanto, né, Maíra? Fazendo aqueles negocinho lá que eu não sei nem como fazer aquilo. Eu vi a Maíra colocando grampo e um bocado de copinho de café. Eu perguntei para ela: tu não tem o que fazer, não? Mas vale a pena, Maíra, servir a Deus e servir ao próximo. Sabe por quê? Porque as pessoas, eu não tenho, mas de vez em quando eu olho Facebook. E irmãos que estavam aqui e que foram, falaram muito bem de tudo que estava lá. Os fogos, que muita gente achou um absurdo. Por que o Osmildo quer comprar fogos? Né? O Osmildo está parecendo aqueles pessoal lá da guerra do Iraque, né? Mas tudo tinha um sentido. Tudo tinha um sentido. Vale a pena servir a Deus e servir o próximo. Mas muitos cristãos têm servido a Deus à base de troca. A moeda é troca. Tudo bem, Senhor. Eu faço parte do Ministério A, do Ministério B, do Ministério C. Mas o Senhor tem que realizar os meus desejos pessoais. Né? O Senhor tem que realizar os meus desejos. O Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer aquilo, o Senhor tem que fazer aquilo outro. Deus é a base de troca, né? Aquela história, a teologia da prosperidade, eu te dou 100, tu me dá 300. É 3 vezes mais, né? Fosse ao menos 10% a mais, mas não. Querem logo 3 vezes mais. As pessoas querem servir a Deus desse jeito. E não pode ser assim. Nós não podemos servir a Deus à base de troca. Muitos, por não acontecer isso, saem da igreja. Vão para outra igreja. Sabe como é que um pregador chama esse tipo de crente? Crente avião. Pousa em todo tipo de aeroporto. Sabe por quê? Porque está procurando um aeroporto onde os desejos dele sejam satisfeitos. A forma de o Roberto canta assim de um jeito diferente. Eu não gosto. Então eu não vou lá para aquela igreja, porque eu não gosto do jeito que o Roberto canta. Uma forma diferente. Aí ele liga o avião dele, aí o próximo aeroporto, que é lá em São Gonçalo, novo agora, né? Aí ele pousa lá. Aí vai pousando de aeroporto em aeroporto. A base de troca. Não vamos adorar a Deus. E não vamos ganhar a aprovação de Deus. Não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Não podemos nos relacionar com Deus à base de troca. Trocar algo. Sabe por quê? Porque Deus já nos deu tudo. Deus nos deu tudo. Deus nos deu tudo o que precisamos. Deus nos deu para a cruz perdão, amor, como foi falado aqui na oferta. Deus nos deu vida eterna. Deus nos deu como parte, nos recebeu como parte de sua família. O que mais você quer de Deus? Será que só a graça não basta? Será que ser abençoado por Deus pela graça dele não basta? A graça de Deus já nos alcançou, irmãos, por meio de Jesus Cristo. Alcançou a mim e alcançou a você. E Deus nos deu tudo. Se você tem convicção que a graça de Deus te alcançou,
Diga para a pessoa do seu lado: Deus já me deu tudo. A graça de Deus me alcançou, irmãos. E Deus me deu tudo. Tudo. Minha esposa é importante para mim. Meus filhos são importantes para mim. Meu trabalho é importante para mim. Mas mais importante na minha vida é a graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, eu não teria esposa, eu não teria filhos e eu não teria trabalho. E eu só tenho tudo isso porque a graça de Deus me alcançou. Deus me alcançou com sua graça. Aí, vamos falar um pouco do outro grupo, né? Porque parece que nós estamos falando muito negativamente. Você está aí dizendo, o Osmildo está só atirando ali, né? Então, vamos falar do outro grupo. O segundo grupo de pessoas, segundo o texto narra, eram as pessoas que temiam e honravam a Deus. No versículo 16 e 17, a palavra temor e honra, ela aparece. Aí, no texto que nós lemos. Temor. Temor, meu irmão e meu amigo, não é medo. Temor é respeito. Respeito. Temor a Deus significa respeitá-lo pelo que Ele é, pela sua grandeza e magnitude. E não ter medo. Não precisamos ter medo de Deus. Precisamos ter temor a Ele, que significa respeito a Ele. Sabe por quê? Porque Ele é o único que tem poder para julgar todas as pessoas. E aí decidir quem vai ficar a eternidade toda com Ele e quem vai ser afastado da sua presença. É por isso que nós devemos respeitá-lo, porque Ele é o único. Não existe uma outra pessoa que possa fazer isso. Só Deus pode. Por isso que nós devemos ter respeito por Deus. Porque Ele é grande, é magnífico, é o único que pode fazer isso. Por isso nós precisamos respeitar ao nosso Deus. Mas hoje a compreensão de temor tem sido deturpada. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus escolheu mostrar esse conceito para os seres humanos através das famílias. Como, Osmildo? Através da autoridade do pai para o filho e do respeito do filho para o pai. Mas ao longo dos anos, os séculos foram se passando e esse conceito foi se perdendo. Porque hoje, os pais não têm autoridade sobre os filhos. E os filhos não respeitam o pai. Aí criou a geração do não temor. Não temor. Ninguém tem mais temor por ninguém. Ninguém respeita mais as pessoas idosas. Vão no ônibus, tem um idoso em pé, te vira. Tem lá os assentos na frente, se aqueles estão ocupados, te vira. Falta respeito pelas pessoas. Foi tirado isso. Porque a figura do pai como alguém que era para ser respeitado, o filho não respeita mais. Aí se criou a geração que não respeita ninguém. Se não respeita o pai, consequentemente, não vai respeitar Deus. Não respeita Deus. Deus vai ser colocado de lado. Aí criou-se a geração dos cristãos, sabe qual? Que acha que pode pecar, fazer o que quiser, ficar dentro da igreja e que nada vai acontecer. Irmão, eu quero dizer uma coisa para todos vocês. O mundo não está em caos. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Não pense que o mundo está em caos. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E um dia, Ele vai prestar conta de tudo o que está acontecendo. Por isso, nós precisamos colocar temor de Deus nos nossos corações. Por isso, pais dessa igreja, precisamos ensinar os nossos filhos o temor de Deus, em detrimento do respeito que eles têm por nós. Precisamos fazer isso como pais. Se você é pai, faça isso. Se você ainda não é, está pretendendo ser, pense nisso com muito e muito cuidado. Salomão, em Provérbios, enfatiza que vale a pena temer a Deus. Ele diz em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diz em Provérbios 10:27 que o temor do Senhor prolonga a vida. Diz em Provérbios 15:16
que é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com quietação. Vale a pena temer a Deus e obedecê-lo. Vale a pena. Homem e mulher que temem a Deus, a sua vida será prolongada e você terá paz diante de Deus. Vale a pena temer a Deus. A outra palavra que aparece aí é honra ao Senhor. Honra é uma palavra pouco usada hoje em dia. Honra. Muitos não querem honra, em contrapartida muitos não oferecem honra. E outros requerem honra onde não merecem honra. Está tudo errado. Mas nós, como cristãos, precisamos honrar ao Senhor. Honrar quer dizer colocar Deus como bem maior de nossas vidas. Colocar Ele no trono de nossas vidas. Deixar que Ele exerça a primazia de nossas vidas. Isso é honrar a Deus. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, eu estou honrando Deus. Isso é honra. Honrar a Deus. Quando você valoriza o seu casamento, você está honrando o seu casamento. Quando você honra o seu pai e a sua mãe, você está honrando. É o único mandamento com promessa nas Escrituras. Honrar pai e mãe. É o único. Eu até falei disso aqui na escola dominical. Precisamos honrar a Deus, colocar Ele em evidência em nossas vidas. Mas muitos dizem assim, não, Osmildo, eu ando lado a lado com Deus. Jesus está sempre do meu lado. Que legal. Que bom, meu amado. Isso é maravilhoso. Tá bom. E aí, como está a tua agenda? Corrida, Osmildo. Corrida. Olha aqui, ó, não tenho tempo para nada. Na verdade, não tem tempo para tirar 10 minutos para falar com aquele que ele diz que anda do lado dele, através da oração, e ouvi-lo através da leitura da palavra. Aí não tem tempo. Falta tempo. Mas a agenda está ocupadíssima. É encontro com fulano, é festa com ciclano, é casamento do lar, é o cliente X que eu vou atender, é visitar o meu pai, sei lá, tantas coisas na agenda. Mas quando é para dedicar 10 minutos para estar ao lado de Deus, o ouvindo através da palavra e falando com Ele por meio da oração, não tem tempo. 10 minutinhos. O que são 10 minutos? Ontem o Roberto provou que 3 minutos dá para fazer muita coisa, não foi, Roberto? O Roberto fazia um programa de rádio aqui em Natal logo que chegou, e ele passava 3 minutos nesse programa de rádio. Né? Ele era um homem, ó, relâmpago. Em 3 minutos ele dizia tudo que ele precisava. E às vezes nós não tiramos 10 minutos para estar ao lado daquele que dizemos que ocupa a nossa agenda. E isso não é honrar a Deus. Irmãos, nos versículos 16 e 17, eu vou encerrar aqui, mostram 3 aspectos muito importantes, que eu gostaria de compartilhar para encerrar. O primeiro é que diz que Deus ouvia aqueles que honravam e o temiam. E diz que Deus ouvia atentamente. Você gosta que quando alguém te escuta atentamente? Porque Deus escuta atentamente. Deus nos escuta atentamente. Pode falar com Ele. Ele vai te escutar com atenção. Se você é alguém que teme e honra, se é desse grupo de pessoas, Ele vai te ouvir atentamente. O salmista diz algo em Salmo 56, depois você verifica lá, ele diz que mesmo nos momentos de lágrimas, de dor, Deus é presente em nossas vidas. Deus é um Deus presencial. É um Deus que se faz presente na nossa vida. É um Deus que está atento àquilo que estamos vivendo. Mas Ele quer que nós possamos colocar o que nós estamos vivendo na presença dEle. Por isso, meu irmão, fala com Deus, que Ele vai te ouvir com atenção. Eu achei muito interessante quando estava olhando o texto. Deus ouvia o povo que o honrava e o temia com atenção. Mas não para aí. No versículo 17 diz uma coisa sublime. Olha o que diz aí no versículo 17. Deus tratava o povo como pessoas especiais. Ele diz, eles são meu tesouro pessoal.
Já pensou, meu amado? Você ser chamado de tesouro pessoal de Deus? O que é que eu tenho que fazer para isso, Osmildo? Só duas coisas: temer e honrar a Deus. Se você teme e honra a Deus, Deus vai te chamar de tesouro pessoal. Tesouro pessoal. Ele vai te guardar num cantinho lá, bem importante para Ele. Porque você é o tesouro pessoal dele. No versículo 18, diz que no dia de um acerto de contas, haverá uma distinção entre o primeiro grupo de pessoas, que são aqueles ritualistas, aqueles que cumprem os rituais, falam de Deus, mas não têm relacionamento com Deus, que ele chama aqui de impuros, e vai ter aqueles que temem e honram a Deus, que ele chama aqui de justos. Então vai ter essa separação. Mas se nós passarmos nessa peneira, porque vamos ser aqueles que honram e temem a Deus, sabe o que Deus vai dizer para você e para mim? Ele vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, porque você é meu tesouro particular. É isso que Deus vai dizer para você. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar? Convido a igreja a ficar em pé para nós cantarmos esse corinho.